aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcele, sou professora de Geografia do curso Lívia Kingman e vim trazer para vocês aqui algumas coisas que podem cair na sua prova de PISM-3. Começando aqui pelo primeiro tópico, que é o tópico sobre estrutura e dinâmica populacional, desemprego e exclusão social. O que vai cair nesse tópico? O que é importante para a gente poder relembrar? O primeiro ponto é quando a gente fala da mobilidade populacional. Nesse caso, a gente vai focar nas migrações e principalmente aquelas que ocorrem quando a gente vai ter o que a gente chama de refugiado, né? São as pessoas que vão fugir dos seus locais de origem em busca de melhores condições de vida em outras regiões, em outros continentes, em outros países. Além desse que talvez seja o ponto mais forte na prova, a gente também pode ter questões que falam sobre a migração de trabalhadores, o fluxo de turistas e, óbvio, né, os refugiados políticos. O segundo tópico desse primeiro ponto é sobre o tempo livre. Não é algo que é muito recorrente na prova, mas que pode ser que esteja na sua, nessa aqui que a gente vai ter em fevereiro. O tempo livre é quando ele vai tentar identificar aquele tempo que não é trabalhado. Então, o tempo que a gente tem trabalhado é o tempo que a gente usa para vender a nossa força de trabalho. E o tempo livre é aquele que a gente vai ter que não está associado a esse tempo que a gente trabalha. Vai ter diferenças geográficas, ou seja, em cada local do nosso planeta, em cada região do planeta, esse tempo livre vai ser utilizado de uma forma específica e também dentro das classes sociais. A gente vai ver que um rico vai ter um tempo livre diferente do que a gente tem, por exemplo, das classes mais pobres. Outro ponto que tem relação com o tempo livre é o lazer e o entretenimento. Já que a gente usa o tempo livre para algo que é longe daquilo que a gente trabalha, a gente normalmente vai usar esse tempo livre como lazer. Como que ele é na sociedade atual? O que é o direito ao lazer e a mercantilização? É um ponto interessante porque ele vai dizer o seguinte, né? O lazer não é qualquer um que vai conseguir ter. Porque se a gente mercantiliza, somente aqueles que têm acesso para poder comprar e usar desse lazer que vai ter ele, efetivamente. Por isso que vai existir esse tempo livre diferente, dependendo da classe social que a gente tem. Isso pode cair na nossa prova? Pode. A gente vai ver aqui uma questão que teve uma relação quando a gente fala de tempo trabalhado, mas pode ser sim um ponto importante da prova. O último ponto desse tópico 1 é a parte relacionada ao turismo. O turismo como atividade econômica e suas diversas formas. Lembrando que o turismo é uma atividade econômica essencialmente geográfica. A gente utiliza dessa atividade econômica, utiliza desse entretenimento para questões geográficas. Você vai procurar a paisagem de algum lugar, a cultura de algum lugar, e você, obviamente, vai fazer esse deslocamento entre os continentes, países, regiões, cidades. Quais são os impactos socioeconômicos relacionados à atividade turística? E quais são os impactos sociais e ambientais também relacionados à atividade turística? Então, são os 3 pontos desse tópico 1, que não é um tópico tão cobrado. Mas o que caiu nas últimas provas que tem relação com esse tópico? Vamos ver a primeira questão. Essa primeira questão vai falar exatamente da migração. E ele vem com texto, e a gente vai analisar o texto aqui. Ele fala assim: o Brasil oficializou a sua saída do Pacto Global da Migração, adotando uma decisão de abandonar o acordo, cujo objetivo é tornar os fluxos migratórios mundiais mais seguros e ordenados, podendo impactar negativamente a reputação internacional brasileira. Então, a gente vai ter um Pacto Global de Migração, onde o Brasil vai e decidiu abandonar o acordo. Em que ano isso ocorreu? Se a gente olhar aqui na nossa fonte do texto, foi em 2020, então é uma coisa muito recente, né? Isso vai impactar negativamente a reputação internacional brasileira. Logo após isso, ele vem e diz: a justificativa que o pacto fere o Brasil, ao autorizar uma imigração indiscriminada, não encontra respaldo em evidência. O Brasil está longe de ser destino prioritário de imigrantes, que é um outro ponto importante, né? O Brasil está longe de ser destino prioritário de imigrantes. A gente considera o Brasil como um país de repulsão, não um país de atração migratória. Então, é um fato importante da gente colocar aqui, né? É um país de repulsão. Depois ele vem e, para finalizar, diz assim: pelo contrário, para cada migrante internacional no Brasil, há pelo menos 2 brasileiros no exterior,
muitos dos quais em situação de vulnerabilidade. Então, a gente vai ter mais imigrantes brasileiros do que emigrantes, né, aqueles que chegam na nossa região. Lembrando que a gente vai ter uma diferença aqui entre imigrantes que começam com a letra I e emigrantes que começam com a letra E. Quando a gente fala de imigração, essas duas letras vão enfatizar o sentido do deslocamento dessas pessoas. O I, ele tem um sentido de entrada e o E vai ter o sentido de saída. Então, quando eu falo de emigrantes brasileiros, eu estou falando daqueles que saíram do Brasil e foram para outras regiões. Quando eu falo de imigrantes, eu estou falando daqueles que entraram em algum país. Então, a relação aqui é apenas no sentido do deslocamento. No finalzinho do texto, ele vem e diz para a gente, né, que uma maior troca de informação com países do destino, que está entre as propostas do pacto, seria fundamental para garantir um tratamento digno a esses imigrantes. A ausência de motivos pragmáticos para a rejeição do documento aprovado no âmbito da ONU indica que o gesto faz parte de um objetivo mais amplo, e aqui a gente vai grifar, né, o objetivo mais amplo da atual diplomacia brasileira, que visa distanciar o país do multilateralismo. Então, os pontos que a gente analisou no texto, que vale a pena a gente levar para a questão, primeiro, né, está falando do Pacto Global da Migração, que o Brasil está abandonando o acordo e que isso pode impactar negativamente a reputação do Brasil, né? E colocando aqui o Brasil como um país de repulsão migratória, porque está longe de ser destino prioritário de alguns imigrantes. E no final, coloca-se, né, que o objetivo dessa saída seria algo através ali de uma diplomacia brasileira que quer se distanciar desses acordos multilaterais. Ok, e aí vem a nossa pergunta, né? Sobre a saída do Pacto Global para a Migração, é correto afirmar que? Então vamos ver quais estão aí relacionadas ao que a gente apontou no texto. Letra A. Essa decisão não implica impactos negativos para os brasileiros no exterior. Bom, a gente pegou a parte do texto que indicava que vai haver impactos negativos. Então, a letra A já vai estar errada desde o início. No final, ele fala aqui, né, os quais compõem um contingente comparativamente menor em relação aos estrangeiros no Brasil. Então, essa letra vai estar errada porque não foi indicado uma afirmativa dessa forma no texto. A letra B vem e diz: a saída do Brasil do Pacto Global para a Migração é resultante de uma tradicional adesão da diplomacia brasileira por pautas marcadas pelo acolhimento humanitário. No final do texto, ele diz que o Brasil está adotando uma política, uma diplomacia diferente que não visa o multilateralismo. Então, a letra B também vai estar errada. Na letra C, ele diz assim: a saída do Brasil do Pacto Global para a Migração pode incentivar restrições ainda maiores aos brasileiros no exterior, notadamente em nações que integram a União Europeia. Durante o texto, a gente vê que pode haver um incentivo de restrições aos brasileiros lá fora. Então, a primeira parte aqui está corretíssima. Notadamente em nações que integram a União Europeia, porque ele cita países que podem acabar fazendo esse tipo de restrição. Então, a nossa letra C aqui é a nossa alternativa a ser marcada. Por que as outras duas estão erradas? Vamos ver. Letra D. A atual política migratória brasileira afasta o Brasil de nações comandadas por líderes populistas e de extrema direita, como a Itália de Matteo Salvini e a Hungria de Viktor Orbán. Na realidade, ele fala que o Brasil está evitando um multilateralismo com países do Pacto Global da Migração, e esses dois países aqui não estariam também dentro desse pacto, o que mostra o quê? Não um afastamento, mas mostra uma aproximação. Então, a letra D vai estar errada por isso. E a letra E, a atual política migratória da diplomacia brasileira aproxima o Brasil de nações comandadas por líderes liberais, como a Alemanha de Angela Merkel e da França de Emmanuel Macron, que é o que acontece com a letra D também. Vai estar errado porque ele não aproxima desses países, ele vai afastar, fazendo com que a nossa letra D esteja errada. Então, nessa questão sobre imigração, ele vai falar exatamente daquele ponto, né? Sobre a relação, como que a gente vai lidar com os refugiados, como que o Brasil vai entender esse critério mundial através de um pacto. Se ele sai, significa que ele também não vai fazer todas
aquelas benesses para os refugiados que vão chegar aqui. Letra C, a nossa resposta correta. A segunda questão, ela já vem enfatizar sobre aquela parte que fala sobre o tempo livre, né? Na verdade, vai falar sobre o trabalho em si. É uma questão também que vai dialogar muito com a sociologia. Ele vem e fala para a gente um texto bem grande, né? Ó, o estudo Retratos da Desigualdade de Gênero e Raça, com base em séries históricas de 95 a 2015 e da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, o PNAD do IBGE, demonstra que as mulheres trabalham, em média, 7 horas e meia a mais do que os homens por semana. Isso é um fato que vem através de uma pesquisa, que é o PNAD. O PNAD é uma pesquisa que vai acontecer entre os censos. Enquanto que o censo ele vai em todas as casas fazer a pesquisa, o PNAD é uma amostra, ou seja, de toda a população total, ele vai apenas em uma parte daqueles domicílios fazer a mesma pesquisa que o censo faz. Por isso que a gente chama de pesquisa por amostra. Ele vai pegar aquele valor da amostra e vai fazer, né, um dimensionamento estatístico para poder gerar para a gente esse tipo de dado. Enfim, depois ele diz o seguinte: em 2015, a jornada total média das mulheres era de 53,6 horas, enquanto que a dos homens era de 46,1 horas. Ok. Em relação às atividades não remuneradas, mais de 90% das mulheres declararam realizar atividades domésticas, proporção que se manteve quase inalterada ao longo de 20 anos, assim como a dos homens, que é em torno de 50%. Então, ele vem e fala para a gente de uma disparidade no tempo trabalhado entre homens e mulheres. Por que existe essa disparidade? Porque, na realidade, o tipo de trabalho vão ser três. A gente vai ter o trabalho remunerado, o trabalho voluntário e o trabalho doméstico. Sim, o trabalho doméstico é considerado um tipo de trabalho. Como ele diz que 90% das mulheres realizam os trabalhos domésticos dentro de casa, ela vai acabar somando ao seu trabalho remunerado e aumentar essa carga de hora em relação àquelas que a gente tem aí com os homens. E aí vem a pergunta: as mulheres de praticamente todo o país são submetidas a uma jornada de trabalho que pode ser, respectivamente, e classificada como e consequente de. E aí vai vir as nossas questões. Qual que é o tipo de jornada, né? A gente vai ter a jornada única, né, quando a pessoa trabalha apenas um emprego, a jornada dupla, quando ela trabalha em mais de um emprego, e a jornada flexível, quando ela tem aquela facilidade de ter o seu horário de trabalho de acordo ali com a sua meta ou o seu objetivo no final do mês ou no final da semana. No caso aqui do nossa questão, a gente está vendo uma... A gente está, na verdade, percebendo que a jornada da mulher ela é dupla, porque ela vai ter o trabalho remunerado e o doméstico. Então, de todas essas aqui, ó, a letra A não cabe, a letra B também não, a letra D também não e nem a letra E. O que fica só a letra C para a gente marcar como a resposta correta. Mas a gente vai dar uma olhada por que as outras estão erradas, né? Jornada flexível não é o que está sendo colocado no nosso texto, né? Derivada de dispositivos normativos que permitem à mulher se dedicar a trabalhos domésticos. Não tem relação nenhuma com o texto. Letra B, jornada formal de trabalho, consequente de uma divisão de trabalho entre homens e mulheres biologicamente natural. Quando ele coloca isso aqui no final, é como se biologicamente os trabalhos fossem divididos entre homens e mulheres. Só mulheres fariam algum tipo de trabalho, só homens fariam outros. Que na realidade a gente vive numa sociedade que todos acabam praticando mesmo, né, um tipo de trabalho, às vezes que pode, né, se for pensar socialmente, foi muito utilizada por homens, mas mulheres fazem hoje em dia, como também foi muito utilizada por mulheres e que hoje homens também fazem hoje em dia. Então, a gente não tem relação com essa divisão biológica. A letra D vai estar errada, fala de jornada de trabalho estendida, né? Estendida é aquele trabalho extra que a gente faz no final do dia, né? Que a gente chama de serão também, né? Resultante da constatação que, em geral, as mulheres possuírem menor grau de instrução. Esse ponto aqui também é importante destacar, porque se a gente for pegar, né, as pesquisas, quase todas dos últimos anos, a maior parte, o percentual maior de pessoas dentro das universidades e formadas no Brasil são mulheres. Ou seja, o grau de instrução não é menor. Se a gente for pensar bem, a gente vai ter um percentual maior dentro das pessoas que têm curso superior.
E letra E é jornada feminina, não existe jornada feminina de trabalho, né? Decorrente de conquistas por direitos trabalhistas a partir dos movimentos feministas. Não é uma jornada feminina, né? É uma jornada dupla, que a gente está aqui na letra C, decorrente da cultura patriarcal e sexista característica do desenvolvimento desigual do capitalismo. Para a gente poder destrinchar um pouco mais, né? Ó, cultura patriarcal, porque mostra que ainda assim a maior parte das atividades domésticas são das mulheres. Então, cultura patriarcal. Sexista, né? Porque está dividindo ali as atividades de trabalho por gênero, característica do desenvolvimento desigual do capitalismo. Então, nossa letra C é a resposta correta. Aqui a gente vai ter apenas algumas partes para a gente poder entender, né? Então, relembrando, ó, tempo livre é o chamado tempo liberado ao trabalho. Pode ser aquele tempo de lazer, de práticas religiosas, políticas e sociais. Então, está distinguido daquilo que a gente faz quando a gente trabalha. É diferente ao analisar o território e ao analisar as disparidades sociais. Então, a gente vai ver que o tempo livre não é o mesmo entre rico e pobre, não é o mesmo entre homens e mulheres, e nem entre negros e brancos. A gente vai ter uma diferenciação no uso desse tempo livre e também no tempo trabalhado, né? Ao constatar o gênero e raça, é possível perceber as desigualdades no tempo livre e no tempo de trabalho. Os tipos de trabalho, como eu havia dito, né? A gente vai ter o remunerado, o doméstico, o voluntário, e vamos ter 3 tipos de jornadas, né? Única, dupla e flexível. Então, a gente vai ter aí uma questão bastante crítica e que é muito comum na prova do PISM-3. A próxima questão é uma questão também do mesmo ano da última que a gente viu. Ele vai falar do refugiado. Então, migração e refugiado é uma coisa muito comum de cair na nossa prova. Ele vem e diz assim: atualmente, o conceito de refugiado é objeto de questionamentos perante a insurgência de novos desafios. A depredação e poluição do meio ambiente, com todas as consequências que acarretam, provocam a formação dos assim chamados refugiados ambientais. Então, quando a gente fala de refugiado, que é aquele que foge para poder tentar uma melhor condição de vida, ele pode vir de diversas formas. Um deles é o refugiado ambiental, é aquele que vai fugir do seu país ou da sua cidade porque ela foi destruída por conta de alguma calamidade natural. Eles não fogem de um conflito armado ou da perseguição do poder político, mas da seca, desertificação ou de outras catástrofes naturais. Por vezes, eles sequer ultrapassam as fronteiras do Estado, deslocando-se no interior do próprio território nacional. Muito comum. E aí ele vai perguntar sobre os tipos de refugiado. Então, aí a gente vai ter 5 questões. Quando ele faz a pergunta, ele faz uma pergunta de forma genérica, né, sobre os refugiados. Mas o texto já indica para a gente que ele está focando em um tipo específico de refugiado, que é o refugiado ambiental. E aí vem o seguinte, ó, letra A. Existem refugiados ambientais em todo o mundo. Até aqui, ó, ok. Já que a degradação do meio ambiente afeta todas as pessoas de modo equalizado, será que os problemas ambientais vai afetar de igual maneira pobres e ricos? Não. Então, a palavra todas vai inutilizar a nossa letra, independentemente de sua nacionalidade ou classe social. Aqui também errado. Então, a gente vai ver que as classes sociais mais baixas vão ter impactos maiores sobre os problemas ambientais. Eles vão sofrer mais. Então, a letra A, errada. Letra B. Grandes crimes ambientais geram refugiados ambientais. Aqui, ok, ó. Crimes ambientais, ou seja, quando vai acontecer um desastre por motivo criminoso, por falta de negligência, falta de cuidado, por conta de empresas, por conta de uso inadequado daquele local, vai gerar refugiado ambiental. Como foi o caso do rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, ok, onde mais de 1.000 pessoas ficaram desabrigadas. Então, a letra B está completamente correta. A gente pode já assinalar aqui como a nossa resposta. A letra C, D e E vai estar errada e a gente vai ver por quê. Letra C. Após a Segunda Guerra Mundial, a comunidade internacional iniciou o processo de regulamentação dos refugiados, sobrepujando as legislações nacionais que dificultariam o recebimento dessas pessoas. Ele está dizendo o seguinte, que após a Segunda Guerra Mundial vai existir uma regulamentação que vai passar por cima das constituições e das legislações dos países. E, na verdade, não. Ela não vai passar por cima. Ela vai ser uma orientação
e muitos países acatam essa orientação como uma lei, mas não vai passar por cima das legislações nacionais. Letra D. A Europa é o principal destino dos refugiados, sendo a Grécia, Itália, França e Alemanha os países que mais recebem refugiados em todo o mundo, devido à proximidade com as zonas de conflito da Ásia e da África. Errado. A gente sempre acha que a Europa recebe mais refugiado porque é o que passa na televisão, é o mais bonito de mostrar, mas na verdade a maior parte dos refugiados ficam próximo aos seus locais de origem, num país do vizinho ou dentro do próprio país, mas numa região um pouco menos conflituosa. Então a letra D também vai estar errada. A letra E, no chamado mundo árabe, Turquia, Paquistão e Líbano são as principais origens dos refugiados que se destinam à Europa, fluxo que vem aumentando ano após ano devido à intensificação dos conflitos políticos nesses países. Na verdade, não é as principais origens, e sim os destinos dessas pessoas. Elas vão procurar ir para esses 3 países. Então, na verdade, vai estar errado por isso. E aí, a gente tem aqui uma compilação, primeiro, dos tipos de refugiados, né? A gente vai ter, por exemplo, aqui 5 exemplos, né? Refugiados políticos, religiosos, de guerras, étnicos, ambientais. O político é aquele que vai ser perseguido por motivos políticos, muito comum. Então, ele foge do seu país de origem e procura algum outro país em que dê asilo político a ele. O refugiado religioso também vai fugir por perseguição, mas aí tem relação com as suas crenças religiosas. Os de guerra, né, os refugiados de guerra vão fugir por quê? Por conta da guerra que está instaurada dentro daquele país que ele se encontra. Pode ser uma guerra civil, pode ser uma guerra entre países, mas ele vai fugir por conta da situação que a guerra acaba assolando naquele território. Os refugiados étnicos vão ser pessoas que fogem porque são perseguidas por conta da sua etnia, da sua característica enquanto povo, né, da sua cultura, da sua forma de se vestir, de falar, do seu idioma, né? E aí, outra etnia rival acaba perseguindo essa etnia, que é uma minoria dentro do país. E os refugiados ambientais, que a gente chama de uma nova classe, mas que na verdade sempre existiu. E ele dá o exemplo do país chamado Tuvalu, que é uma ilha que existe lá no Pacífico e que está, ano após ano, sofrendo com aumento gradativo do nível dos mares, né? Então, um país que está desaparecendo, afundando por conta do aquecimento global que a gente está tendo aí nos últimos 50, 40 anos. Então, aqui vai ter alguns exemplos para a gente. Logo depois, a gente vai ver um gráfico que vai indicar quais são os países que mais saem os refugiados nos últimos anos. Aqui, no caso, dados de 2017. O que mais saía até então era a Síria, né? Seguido do Afeganistão e Sudão do Sul. Sempre fica entre os 3, né? A maior parte vai sair, mas vai em direção a outros países. No caso da Síria, a maior parte vai para a Turquia, por conta da proximidade, seguido aqui, por exemplo, da Jordânia e de outros países, né? Aqui também tem o Líbano, né? A Alemanha. O Afeganistão, por exemplo, também vai para o Paquistão, que é um país vizinho, vai para o Irã, que é um país vizinho. Isso mostra para a gente que a maior parte dessas pessoas vão para locais próximos. Se a gente olhar o outro gráfico que mostra né, uma visão continental, né, quem vai sair da Ásia, né, de países conflituosos da Ásia, fica na Ásia. Pouca parte, né, uma pequena parcela que vai para outros países de outros continentes, como a Europa. Na África, a mesma coisa, ó, a maior parte vai ficar na África. Um pouquinho vai para a Ásia, um pouquinho vai para a Europa também. A América fica normalmente na própria América, a Europa também na própria Europa. Então, a gente vai ver que as migrações intrarregionais, elas são mais comuns do que as migrações interregionais. O tópico 2 do edital do PISM-3 de Geografia vai discutir sobre a distribuição territorial das atividades econômicas. Então, agora vai ser uma relação entre os países e uma relação, né, de certa forma, comercial, uma relação, por exemplo, entre países que têm filiais de mesmas empresas, de relação de troca de mercadorias, dinheiro, enfim. A gente vai estudar o espaço mundial relacionado às atividades econômicas. O primeiro ponto aqui, por exemplo, é os grandes centros econômicos e como é a sua organização territorial.
quais são esses centros econômicos, né? Quais são os polos econômicos do nosso país? Como é feita a sua organização? É algo que é importante para a nossa prova. O segundo ponto fala do espaço do modo de produção capitalista, a disputas imperialistas e a divisão internacional do trabalho. É um tópico, por exemplo, que vai casar muito com a matéria de sociologia, porque nós vamos estudar o capitalismo enquanto atividade, né, quanto modo de produção econômico e as disputas que assim ocorreram por conta da necessidade de manter esse capitalismo e como que é a divisão internacional do trabalho atual. A divisão internacional do trabalho é a especialidade que aquele país vai ter em relação à organização espacial, ou seja, em relação aos outros países. Então, eu vou ter países industrializados, eu vou ter países agrários, eu vou ter países culturais, administrativos. A relação econômica que ele vai ter perante os outros países vai dar para ele um status na divisão internacional do trabalho. O outro ponto é quando a gente vai estudar a diversidade geográfica e socioeconômica da América Latina, África, Ásia e Oceania. Por que a gente tem esse tópico, né? Porque como a gente vai falar do primeiro tópico, que é os grandes centros econômicos, a gente vai falar basicamente da América do Norte e da Europa. E a gente precisa, sim, também entender as relações comerciais e entre os países da América Latina, África, Ásia e Oceania, porque a gente está estudando todo o espaço mundial. O quarto tópico fala da integração dos países pelas redes imateriais e materiais. Essa parte aqui a gente vai chamar basicamente de globalização. Então, a globalização ela vai permear por todo o estudo, toda a prova do PISM-3. Só que aqui, no caso, ele vai falar estritamente sobre esse fenômeno. Quando a gente fala da integração por redes materiais, eu estou falando, por exemplo, através dos meios de transporte. Quando eu falo de material, eu estou falando agora dos meios de comunicação, né? Como que é essa integração? As redes de transportes e circulação de mercadorias e as redes imateriais, fluxos de informação, comunicação e capital financeiro. Como que a gente vai ver isso na prova, né? Veja essa questão que caiu no último PISM. Ele fala assim, leia a notícia a seguir. Líderes de 15 países da Ásia-Pacífico selaram no domingo um dos maiores acordos comerciais da história, que pretende reduzir as barreiras em uma área que cobre 1/3 da população e da produção econômica mundial. A Parceria Econômica Regional Abrangente, o nome ali do acordo comercial, representa um grande passo para a integração econômica na região e nasce após quase uma década de negociações. Então, no primeiro parágrafo, ele vai falar para a gente de um acordo internacional. A gente está falando aqui da criação de um bloco econômico, né? E esse bloco econômico vai compreender 15 países banhados pelo Pacífico e que estão inseridos ali na Ásia, né? Fazendo com que a gente tenha uma redução das barreiras alfandegárias. Então, vai ser um bloco econômico chamado de Zona de Livre Comércio. Enfim, depois ele vem e diz, né? A parceria inclui a maioria dos acordos existentes, assinados pelos 10 membros da Associação das Nações do Sudeste Asiático, a ASEAN, que é um bloco econômico, que é Brunei, Camboja, Indonésia, Laos, Malásia, Mianmar, Filipinas, Singapura, Tailândia e Vietnã. E os mescla, ou seja, vai unir em um único pacto multilateral com a Austrália, China, Japão, Nova Zelândia e Coreia do Sul. Ao combinar uma diversidade de acordos em um único, a parceria traz a Ásia para mais perto de se tornar uma zona comercial coesa, como a União Europeia ou a América do Norte, apesar de não se esperar que leve a grandes reduções tarifárias gerais. Então, ele vai e coloca para a gente uma parceria, um bloco econômico gigantesco que vai abranger um bloco econômico já existente, que é o ASEAN, e outros países de grande importância comercial, como a Austrália, a China, o Japão, a Nova Zelândia e a Coreia do Sul. E a nossa pergunta é o seguinte: o recém-firmado Tratado de Livre Comércio mencionado no texto acima estabelece que essa parceria como o maior bloco econômico do mundo, correspondendo a 30% do PIB mundial, tendo a China como principal signatário, né, o que vai assinar, o que pode representar um novo capítulo na sua disputa comercial contra os Estados Unidos.
Assinale a opção correta sobre o significado e as consequências do Tratado de Parceria Econômica Abrangente, que reúne países da Oceania e da Ásia. Então, eu quero um significado e consequência. Primeiro, ele já fala uma coisa importante, né? Com a China como principal signatário, a gente vai ver aí uma disputa comercial contra os próprios Estados Unidos, que é o principal inimigo comercial da China, né? E aí a gente vê. Letra A. O tratado não inclui os Estados Unidos, a maior potência do mundo, resultando em pouca expressividade econômica e política no panorama geopolítico global. Pouca expressividade significaria que não seria um bloco de importância. Só que no próprio texto ele já afirma, né? Vai ser o maior bloco econômico do mundo, com 30% do PIB. Então, letra A, errada. Letra B, ele vem e fala assim: com exceção da China, esse tratado reúne países de pouca importância econômica, não representando uma ameaça à hegemonia dos Estados Unidos no mundo. Pouca importância econômica, a gente está falando de Coreia do Sul, a gente está falando de Austrália, Japão, que são países muito importantes economicamente para o planeta. Então, essa aqui também vai estar errada. Letra C, ele fala assim: os Estados Unidos não têm interesse nesses países da Ásia e da Oceania, já que representam economias atrasadas e predominantemente agrárias e extrativas. China agrária, Coreia do Sul agrária, Japão, a gente não vai ter essa relação. E o interesse existe, não é à toa que ele vai ser citado no texto como um grande problema para ele. Letra D, o tratado inclui tradicionais aliados dos Estados Unidos, como Japão, Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia, o que representa um triunfo à diplomacia chinesa. Perfeito, né? A gente vai ter países que são aliados, né, históricos dos Estados Unidos e que vai pertencer a um bloco econômico gigantesco sem a presença dos Estados Unidos nele. A letra E vai estar errada porque, ó, a China tem inimigos históricos e com pouca relação comercial nesse tratado, como o Japão e a Coreia do Sul, que podem inviabilizar o mesmo em longo prazo. Então, a China tem inimigos históricos e com pouca relação comercial nesse tratado, pouca relação, vai ter uma relação muito grande. Então, a gente vai ver também que essa letra vai estar errada. Então, nessa questão, a correta seria a letra D. Outra questão também que cai dentro dessa parte de relações comerciais, blocos econômicos, enfim, vai falar o seguinte, ó. Em junho de 2016, um referendo aprovou a saída do Reino Unido da União Europeia, episódio este que ficou conhecido como Brexit, em alusão à união da palavra Britain, Grã-Bretanha, e exit, saída em inglês. Sob a aprovação em referendo da saída do Reino Unido na União Europeia, assinale a alternativa correta. Aqui ele está falando de junho de 2016, mas em 2020 a saída do Reino Unido foi efetivada. Então, a gente pode ter uma questão sobre o Brexit, mas uma questão já o pós-saída, né? Quando acontece a saída, quais são as significativas mudanças comerciais em relação ao Reino Unido à União Europeia. Mas, enfim, vamos ver aqui, ó. Letra A. Implicará a saída do Reino Unido da zona do euro e a readoção da libra esterlina como moeda oficial. Por que está errada? O Reino Unido nunca fez parte da zona do euro. Ele nunca utilizou o euro como moeda oficial. Sempre foi a libra esterlina. Então, a letra A vai estar errada por isso. A letra B fala o seguinte: foi decorrente de sentimentos xenofobistas bem aprofundados pelo desmonte do estado de bem-estar social. A letra B é uma das formas, né, foi uma das características ali que fez com que o Reino Unido quisesse sair da União Europeia. Porque a partir do momento que a gente está dentro da União Europeia, o país ele começa a ter um acordo não só de livre comércio, ele começa a ter uma complexidade, né, e uma relação muito íntima com os outros países, inclusive com a adoção de liberação de fronteira de pessoas. E por conta disso, uma população grande, principalmente da Inglaterra, começou a ter um sentimento assim, xenofobista com a entrada de determinadas populações, refugiados, que entravam em algum país da União Europeia, e a partir do momento que era aceito naquele país, ele teria livre acesso a outros locais.
que também pertenciam à União Europeia. Então, a letra B, nossa resposta. A C está errada porque ele fala assim: foi motivada por aspirações nacionalistas separatistas de segmentos conservadores londrinos. Não teve essa aspiração nacionalista de segmentos conservadores londrinos. Foi por toda o Reino Unido. A Escócia foi uma parte do Reino Unido que acabou, pelo referendo, sendo mais a favor a continuar na União Europeia, mas não vai ter relação com a nossa questão. Letra D, o Brexit se estabelecerá como uma união aduaneira, estreitando relações comerciais com a China. União aduaneira é um tipo de bloco econômico. O Brexit não é um bloco econômico. Ele vai ser um episódio ali de tentativa de saída, como se fosse um processo, tá? Então, não tem relação com o bloco econômico. E a letra E, o Brexit se estabelecerá como zona de livre comércio, estreitando relações comerciais com os Estados Unidos. É a mesma coisa. Zona de livre comércio é um tipo de bloco econômico. Então, não tem relação com a nossa resposta. E aí, a letra B realmente é a resposta correta. Aqui ele vem um texto falando um pouco sobre esse processo de saída do Reino Unido da União Europeia, né? E aí ele vem e fala para a gente, né, que a União Europeia retirava a soberania não só do Reino Unido, né, assim como de qualquer outro país que pertencia à União Europeia. A partir do momento que a gente estava dentro desse bloco econômico, as leis e resoluções do bloco, às vezes, se sobressaíam às leis da própria nação. E o Reino Unido, ele tinha um pouco de... ele não gostava muito dessa soberania sendo cortada por conta disso, né? E aí pedia que fosse feita uma consulta à população sobre a permanência desse bloco econômico. Então, quando a gente tem essa consulta, a maior parte da população quer sair do bloco econômico. E aí, em 2016, começa-se a tentar fazer o trâmite de sair de uma forma mais tranquila. Então, foi criado no Reino Unido o Ministério da Saída da União Europeia, que empregou pelo menos 300 pessoas para tratar exclusivamente do assunto. Por que foi tão difícil o Reino Unido sair da União Europeia? Não seria simplesmente sair? Quando ele está dentro da União Europeia, ele faz parte de um bloco econômico muito coeso. Se ele sai, ele começa a se relacionar como uma coisa de fora do bloco. E aí mudaria tudo, né? O abastecimento, a forma de entrada de produtos, a saída, a relação comercial, a relação entre as pessoas, circulação, mudaria muita coisa. Primeiro, o David Cameron, né, que foi o primeiro-ministro da época, renunciou ao cargo de primeiro-ministro e, após discussões internas do Partido Conservador, Theresa May entrou como a primeira-ministra logo após ele, que assegurou que não voltaria atrás no processo do Brexit. Então, a gente vai ter um primeiro-ministro que vai renunciar porque ele não conseguiu fazer um processo muito legal. Entrou Theresa May, que também saiu. E aí, ó, diante dos impasses para chegar a um acordo, essa primeira-ministra renunciou e aí entrou o opositor Boris Johnson, que está até hoje no poder como primeiro-ministro, fazendo com que esse processo pudesse andar para frente. Um dos exemplos aqui das grandes, né, contribuições na saída do Reino Unido da União Europeia seria essas, ó. Primeiro, a União Europeia perderia a contribuição monetária do Reino Unido, que injetava dinheiro dentro do bloco. Outra coisa, a União Europeia teria que renegociar todos os tratados comerciais com o Reino Unido. Então, agora ele seria um país de fora, ele teria que fazer todos os processos e acordos novamente. E a questão do medo que o Brexit inspire outros países a fazerem a mesma coisa, já que tem muitos países que não aceitam essa perda de soberania que a União Europeia acaba cometendo acima desses outros países. Aqui tem a preocupação com a situação da Irlanda do Norte, que vai fazer parte da União Europeia, mas tem fronteiras com o Reino Unido. A Irlanda do Norte também pertence ao Reino Unido, mas se manteve na União Europeia. A outra questão vai falar agora sobre a difusão das multinacionais e da difusão do modo de produção dentro das indústrias. A gente vai perceber que um mesmo produto pode ser fabricado em vários locais diferentes. E aí ele vai dar exemplo do Apple, né? Uma empresa multinacional norte-americana que tem o objetivo de projetar e comercializar produtos eletrônicos de consumo, softwares, computadores pessoais. O produto hardware mais conhecido da empresa inclui os computadores Macintosh, né, os Macs,
os iPods, iPhones, iPads, Apple TV e Apple Watch. E aí vem para a gente um gráfico importante da gente perceber, que é o percentual do preço de venda do iPhone. O iPhone ele vai ter um preço de venda e parte desse preço vai ser deslocado para vários setores de produção. 3,5% vai para a mão de obra não chinesa, 1,8% para a mão de obra chinesa, 21,9% para os materiais utilizados na produção, 5,8% lucros não identificados. 4,7% do preço do iPhone vai para lucros da República da Coreia, 0,5% do Japão, 1,1% da União Europeia, 2,4% é lucro dos Estados Unidos que não é da empresa e 58% vai para a própria Apple. O que a gente consegue perceber nesse gráfico, né? Que a gente vai ter, na verdade, uma produção feita em vários países, de forma que um produto que a gente tem hoje em dia, ele é considerado um produto multinacional. Mesmo tendo uma empresa que ela existe e é sede de algum país, aquele produto nunca vai ser produzido em um local só. Ele vai ter vários processos de produção e, obviamente, ali, né, vai chegar num ponto que vai ser modelado e vendido. E aí vem a pergunta: os componentes de preço de venda do iPhone representam o quê? Então, toda essa diversidade dos valores do preço de venda do iPhone, ele vai trazer o quê para a gente? Qual que é o parâmetro que ele quer mostrar para a gente? A centralização das unidades produtivas no país sede da Apple. Se fosse centralização, todos os lucros iriam para os Estados Unidos. Então, está errada a letra A. Letra B. A introdução de métodos fordistas na fabricação do smartphone. O método fordista é um método muito antigo, lá do início do século XX, quando foi feito por Ford a questão da linha de montagem. A linha de montagem mostra que um produto só era feito na mesma empresa, né? O mesmo carro, aquele carro Ford T preto, era feito todo na mesma empresa. E hoje em dia não é um método fordista, né? Isso aqui, para mim, é considerado um método volvista. É um método muito mais novo, utilizado hoje em dia nas empresas. Letra C, a desproporcional diferença entre a demanda e a oferta do produto. Desproporcional diferença entre a demanda e a oferta. Essa proporção aqui é o que vende e o que compra. Não tem relação nenhuma com o que o gráfico mostra para a gente, né? O que vai estar errado. Letra D, o domínio do modelo clássico de divisão internacional do trabalho. O modelo clássico de divisão internacional do trabalho data lá do século XIX, XVIII, muito tempo atrás. A gente está num modelo agora mais moderno, contemporâneo. Então, vai estar errado. Sobrou a letra E, né? Nossa resposta. O padrão atual da distribuição territorial das atividades econômicas. Sim, o padrão atual é qual? De distribuir toda a parte produtiva para várias regiões do nosso planeta, de forma que seja especializado e feito de uma forma mais rápida e mais ágil. Então, a letra E, nossa resposta correta. Aqui ele vai falar um pouquinho da globalização da economia mundial, que é basicamente o que a gente viu na questão anterior. Ele vai falar que as empresas transnacionais que comercializam no mundo todo são as principais agentes da globalização econômica. Então, quando a gente vê um produto sendo produzido em várias partes do mundo, a gente chama isso basicamente de globalização econômica. É certo que ainda falamos de governo e nação. No entanto, esses deixaram de representar o interesse da população. Agora, os estados defendem as empresas e os bancos, sobretudo. Né? Na maior parte das vezes, são as empresas americanas, europeias e grandes conglomerados asiáticos que dominam esse processo. A maior parte dos produtos que nós temos hoje em dia industrializados vem dessas regiões. A gente vai ter de outras regiões, talvez, mas não em grande quantidade. A gente vai ver que boa parte vai vir dali. A globalização econômica só foi possível com o neoliberalismo adotado nos anos 80. Então, vai ser uma política econômica capitalista que vai adotar essa forma de pulverização econômica em vários países. Adotado primeiro por Margaret Thatcher lá na década de 80 e pelo Ronald Reagan nos Estados Unidos. Vai gerar uma economia desigual? Sim, vai gerar uma economia desigual. Somente os gigantes comerciais que vão ter acesso a essa grande pulverização e globalização econômica. Assim, muita gente fica para trás desse processo. A gente pode ver, por exemplo, as pequenas empresas que não têm como concorrer ou bater de frente com essas empresas e acabam sendo compradas pelas próprias, acabando aí sumindo aí do nosso
nosso ramo comercial. Essa última parte do edital do PISM 3, o tópico 3 vai focar principalmente nos eventos do século XX e que acarretam hoje em dia na organização espacial que nós temos no nosso planeta, que vai intitular do mundo bipolar ao mundo multipolar. Nesse ponto é muito importante esse casamento da matéria com a questão de história, né? Porque a gente vai estudar Guerra Fria, Primeira e Segunda Guerra Mundial, a gente vai pegar esses eventos do século XX que modificaram essa estrutura e essa organização dos países de forma geopolítica, né? O que a gente vai ver dos tópicos de grande importância? Primeiro, o surgimento e crise do mundo bipolar. Então, a gente vai estudar as potências coloniais, a Primeira e Segundas Guerras, que vão estar aí relacionadas à disciplina de história também. Quais são as superpotências que cresceram ao longo desse processo das guerras, né? O movimento dos países não alinhados, que não estavam dentro dessa lógica bipolar, e a corrida armamentista e a Guerra Fria. Então, a gente vai pegar nesse primeiro tópico questões que vão estar casadas com a história. O segundo ponto é as implicações geopolíticas, ou seja, o que ocorreu geopoliticamente após a desestruturação da União Soviética. Então, como foi a crise, qual seria a desagregação da União Soviética e como foi feita a sua reestruturação política, além também da reestruturação política do leste europeu, que tinha uma relação muito casada com a União Soviética, encabeçada pela Rússia. Após isso, aí ele já vem e fala do mundo multipolar. Então, após o fim da Guerra Fria, a gente vai ter agora o mundo não só com dois polos, né, que a gente vai ter ali uma bipolaridade ideológica, a gente vai ter agora um mundo todo concentrado dentro do modo de produção capitalista, mas com três polos econômicos importantes. Lá na década de 90 era o Japão, a União Europeia e os Estados Unidos. Por isso que a gente vai chamar de mundo multipolar. Só que, ao mesmo tempo, a gente também pode colocar aqui uma outra forma. Lá na década de 90, a gente poderia chamar de mundo unimultipolar. O que é o mundo unimultipolar? Porque desses três polos, a gente vai ter um polo hegemônico que consegue sair da Guerra Fria vencedor e vai ter uma força não só econômica, como geopolítica, que é os Estados Unidos. Então, durante a década de 90, a gente tinha um mundo multipolar encabeçado por um país único. Por isso que a gente chama de período unimultipolar. Então, a hegemonia mundial dos Estados Unidos, novos polos de poder mundial. E aí a gente vai ter também o crescimento das potências regionais. Hoje em dia a gente tem, por exemplo, o nome da China, né, que é uma grande potência econômica que nós temos no nosso planeta, que surge após os anos 2000. O quarto tópico fala da organização do poder econômico e político mundial, os principais organismos internacionais, os blocos econômicos regionais, que a gente até citou na última parte, os grandes grupos econômicos internacionais e as organizações não governamentais. Então, é a gente poder entender como que existe uma organização no nosso planeta. Por exemplo, a formação da ONU, para que ela serve, da OTAN. A gente vai ter, por exemplo, organizações que cuidam do trabalho, cuidam da saúde, do meio ambiente. A gente vai ter ONGs, né, que vão ter um papel muito importante nessa estruturação, principalmente quando a gente fala de meio ambiente. Então, a gente vai ter também essa parte que pode ser que caia na nossa prova. E, por fim, uma parte importante, né, que vai falar sobre os conflitos regionais e a questão das identidades socioculturais. Então, todos os conflitos que vão se estabelecer por divergências étnicas, por divergências religiosas, por divergências políticas que existem no mundo atual. Muito se achava que no fim da Guerra Fria a gente viveria num planeta em total estabilidade, né, que acabaria todas as guerras. E, na verdade, a gente começa a ter o surgimento de vários pequenos conflitos que vão aparecendo aí com a dissolução, por exemplo, da União Soviética, com a dissolução da Iugoslávia, com outras regiões da África. São conflitos que vão ter aí agora A gente vai ter, na verdade, conflitos de diversas formas, né? Não somente por um motivo só. Vai ser vários pequenos motivos que vão gerar aí regiões bem conflituosas. A gente pode citar também, que não está no edital, mas que a gente sabe que vai cair, quando a gente fala principalmente também agora do terrorismo
e também das guerrilhas que são muito comuns nesses países que passam por guerras civis. E aí a gente vai ter a primeira questão. Essa primeira questão vai falar sobre uma figura que foi retirada em um cartaz utilizado em um recente protesto nos Estados Unidos. É a questão da prova anterior, né, que a gente vai ter do ano passado. A gente pode ver que o acesso aqui para retirada foi em novembro de 2020, que a gente vai ver um movimento chamado Black Lives Matter, né? E o movimento intitulado Black Lives Matter, que significa Vidas Negras Importam, surgiu nos Estados Unidos da América em função do aumento de morte de pessoas negras por policiais brancos e luta pelos direitos humanos da comunidade negra. O que isso tem relação com o terceiro tópico que a gente acabou de ver? Isso tem relação com conflitos, né? A gente vai falar de um conflito que ele existe e que as pessoas que ali são inseridas vão sofrer por conta de diversos fins. E aí ele pergunta o seguinte: sobre o racismo nos Estados Unidos, é correto afirmar que. Então, ó, o movimento civil Black Lives Matter, recentemente criado nos Estados Unidos, trouxe a público o problema do racismo nos Estados Unidos, que até então era desconhecido para a maior parte da comunidade internacional. Acho que uma das poucas coisas que a gente tem certeza é que dos países desenvolvidos, os Estados Unidos é o que mais tem problema de desigualdade. Então a gente vai ver que na verdade não era desconhecido, é conhecido por muitas pessoas, né? O que torna a nossa letra A errada. Letra B. É um problema histórico dos Estados Unidos. Sim, problema histórico. Durante parte do século XX, negros e brancos viveram em uma sociedade completamente segregada, separada. A situação era mais grave nos estados do Sul. Perfeito, né? A gente vai ter aí estados do Sul que durante o século XX dividiam o ônibus em locais de negros sentarem e brancos sentarem. Tanto que um dos movimentos grandes que a gente vai ter aí, né, sobre o racismo nos Estados Unidos é quando uma negra, ela não levanta para um branco sentar dentro do ônibus. Ela vai ser presa por conta disso, criando um grande movimento, se eu não me engano, no estado da Geórgia. Então, a letra B está certíssima. C, D e E está errado. Por que que vai estar? Letra C. Trata-se de um problema recente? Não, não é um problema recente. A gente vai lembrar lá da Guerra de Secessão dos Estados Unidos, lá no século XVIII, onde existia uma divisão dos países do Norte e do Sul, porque os do Norte eram países que eram a favor do término da escravidão e os países do Sul não. Então, é uma coisa muito antiga, né? Surgiu na esteira da eleição do Donald Trump? Não surgiu com Donald Trump para o cargo de presidente dos Estados Unidos, o que desencadeou atos racistas em diversos estados americanos. Não, é um problema extremamente antigo, né, e que persiste até hoje. Letra D. O racismo teve fim somente com o término do modelo econômico escravocrata no sul dos Estados Unidos e que foi propiciado pela Guerra Civil, Guerra de Secessão, que se deu nos anos de 1861 e 1865. Teve fim? Não teve fim. Se tivesse tido fim, a gente não estava falando da questão agora. Letra E. Com o término da segregação racial nos Estados Unidos, deu-se origem a outros formatos de racismo, como o racismo reverso, que desencadearam os recentes conflitos entre policiais e pessoas negras. Não existe racismo reverso. Não teve término de segregação. Letra E, errada. Então, nossa letra B, resposta correta. Essa questão também caiu na mesma prova, né? Uma questão muito recente, porque já vem falando para a gente do coronavírus, né? É uma questão aberta que vem falando o seguinte: no dia 3 de novembro de 2020, terminou o prazo para os eleitores americanos escolherem o presidente dos Estados Unidos pelos próximos 4 anos. Foi uma eleição disputada, que resultou na vitória do candidato democrata Joe Biden. Esse resultado acarreta significativas transformações e impactos para os Estados Unidos e para o mundo. Então, a gente vai e tem uma charge que mostra a Estátua da Liberdade, né, votando ali no Biden, e o coronavírus votando no Trump. Como a gente vê essa singularidade? Porque a gente vai ver um movimento muito grande, né, anti-vacina, um movimento muito grande que não estava aceitando isolamento por parte do último governante, e o novo governante tendo como uma pauta política a tentativa de combater, né, a pandemia que até hoje aí assola a nossa situação. E aí vem a letra A. Cite 3 prováveis consequências desse resultado para a geopolítica mundial. Ah, 3 prováveis consequências, né? Aqui, por exemplo, eu posso pensar em 3 aqui. Primeiro,
quando a gente vai ver uma diminuição, colocando aqui, né, ó, diminuição da guerra comercial com a China. Por que que isso tem relação com a questão? Por quê? Quem criou a guerra comercial com a China, quem deixou ela muito pior, foi o próprio Trump. Então, com a saída do Trump e a entrada do Biden, vai diminuir as questões econômicas entre os dois países. Um terceiro ponto que a gente pode pensar é que o Biden, por ser um caso, né, a gente vai ver ele um presidente um pouco mais solícito, ele pode melhorar as relações globais com outros países. Então, seria também mais uma consequência da entrada do Biden no poder. O terceiro ponto aqui que a gente pode pensar é, a gente pode pensar, por exemplo, na relação dos Estados Unidos com o Irã. Né, eles vão ser considerados aí inimigos, né, econômicos, geopolíticos, porque o Irã começou a fazer um enriquecimento de urânio para fins de criar ali, né, energia elétrica para o país. Só que do mesmo jeito que a gente gera energia nuclear para fazer, né, eletricidade, a gente também pode usar a mesma tecnologia para criar bombas. E na época, o Trump ele cessou todas as relações com o Irã. Então, por exemplo, aqui uma outra consequência do Biden ter entrado no poder é melhorar os assuntos que vai existir dos Estados Unidos com o Irã. Então, seria uma outra provável consequência. Depois, ele vem assim, cite 2 impactos nas relações entre os Estados Unidos e o atual governo brasileiro. Bom, a gente sabe que o governo anterior do Trump era um governo aliado ao nosso governo. Então, o primeiro impacto seria o quê? Seria uma diminuição ou um desalinhamento, né? A gente pode pôr assim, ó, desalinhamento dos Estados Unidos com o Brasil, né? Seria o primeiro ponto que a gente vê de um impacto, porque a gente vai começar até agora um presidente que não é alinhado ao atual governo brasileiro. Outro fato que já está ocorrendo é o quê? É a gente vê uma pressão nas políticas ambientais brasileiras, né? Então, aumento da pressão das políticas ambientais que existem aqui no país, que não estão sendo bem vistas lá fora. Então, aumentou a pressão sobre o que o Brasil está fazendo com o seu meio ambiente. Então, ali seriam 2 impactos que nós temos relacionados aí à nossa questão. Essa última questão, ela vai falar sobre o desmatamento na Amazônia, né? E também é uma questão recente da prova anterior, né? Ó, 2020. Ele vai falar assim: o desmatamento na Amazônia foi o tema que levou o Brasil a ser citado em debate eleitoral entre os candidatos a presidente norte-americano Joe Biden e Donald Trump. Biden disse que, se eleito, ele imediatamente iria organizar o hemisfério e o mundo para prover 20 bilhões para a Amazônia, para o Brasil não queimar mais a Amazônia. A comunidade internacional diria ao Brasil: aqui estão 20 bilhões, pare de destruir a floresta. E se não parar, vai enfrentar consequências econômicas significativas. A declaração reacendeu uma velha discussão, a de que potências globais teriam planos de internacionalizar a Amazônia. Sob o tom de teses conspiratórias, não faltaram acusações acerca da cobiça das grandes potências internacionais sobre a região, evocando-se, na maior parte dos casos, a defesa da soberania nacional. Dentre tantos outros exemplos, uma falsificação de um livro didático norte-americano, no qual a Amazônia seria um território internacional, circulou no Brasil como se fosse verdadeira no início da década de 2000. Por outro lado, igualmente não faltam apelos ao reconhecimento da Amazônia como patrimônio da humanidade, do ator norte-americano Leonardo DiCaprio à ativista ambiental Greta Thunberg. Inúmeras personalidades e movimentos ambientais pelo mundo engrossam o coro em torno da importância da Amazônia para o futuro do planeta e da humanidade. Então, aqui, a grande questão é o desmatamento na Amazônia, que virou uma pauta internacional e que cada vez mais o Brasil está sendo pressionado a trazer
políticas que visem manter a Amazônia, pelo menos parte do que já existe dela ainda, né, intacta, sendo que nos últimos anos a gente tem aí uma perda de 40%, né, dos 100% que existia da Amazônia, nós temos apenas 60%. Parece muito, mas se a gente manter no ritmo que a gente está levando, a gente pode chegar no ponto de não conseguir mais reverter esse desmatamento. E aí vem o seguinte, letra A. Apresente 2 argumentos que reforçam a tese segundo a qual a internacionalização da Amazônia fere a soberania nacional. Então, quais argumentos vai dizer que internacionalizar a Amazônia vai ferir a soberania internacional? Não quer dizer que está internacionalizando, porque ele fala aqui, ó, existe uma tese conspiratória. Mas dessa tese conspiratória, quais argumentos estavam reforçando que ela existia? O primeiro que a gente pode pensar é o interesse sobre os recursos hídricos, né? Vamos lembrar que a Amazônia é a região, uma das regiões que mais a gente vai ter água em abundância. Então, aqui eu posso pensar em colocar o interesse nos recursos hídricos. Um outro ponto aqui seria, por exemplo, o interesse econômico também em outras situações. Por exemplo, o interesse econômico, né, nos recursos minerais, né? Seria o interesse econômico nessa parte de grande riqueza e biodiversidade que existem naquela região. A letra B vai falar sobre o seguinte, ó, apresente 3 motivos que reforçam a tese segundo a qual a Amazônia é um patrimônio da humanidade. Aí já muda. A primeira pede para a gente tentar achar o argumento que fala por que seria ruim a internacionalização da Amazônia, sendo que isso nunca existiu. A Amazônia ela tem um território, ela tem uma soberania em cima dos países que dela fazem parte. Não só o Brasil é parte da Amazônia, a gente vai ter 7 países do entorno que vão fazer parte da Amazônia. Então, 3 motivos que reforçam a tese segundo a qual a Amazônia é o patrimônio da humanidade, devendo ser colocada, portanto, acima de interesses nacionais. Por exemplo, aqui, a questão sobre o clima, que vai afetar diretamente. Se a gente diminui, por exemplo, a quantidade de florestas, a gente pode afetar o balanço químico que a gente tem na atmosfera. Então, o clima é um dos problemas. Outra coisa também é a preservação da biodiversidade. Então, poxa, né? Patrimônio da humanidade, né? Vamos preservar a biodiversidade existente dentro daquele território. Então, biodiversidade. Um outro ponto também é, por exemplo, a manutenção da floresta para os povos que vivem dentro dela, né? Então, a manutenção para a cultura local. Seriam aí 3 motivos para a gente poder pensar na Amazônia como um patrimônio da humanidade, não somente para fins de desenvolvimento econômico. Essa seria a última questão. Até a próxima.